Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de psicologia atomista. Hoje a aula número 17, tema, como aparece aí na tela, saúde mental e lei natural. Texto da Zelmira Seligman, que é doutora em psicologia e também psicóloga, ok? Esse texto da Zelmira foi publicado, né, lá na Universidade de São Paulo, ok? Na revista de Psicologia e Visão do Homem da Fé, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão aí, saúde mental e lei natural. Será que tem alguma relação, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, aula 17, né? Lembrando, meus amigos, se você ainda não está no meu grupo do Telegram, das aulas de psicologia atomista, você está perdendo tempo. Por quê? Porque lá eu vou adicionar as aulas. Elas não vão ficar lá eternamente. Ou seja, o pessoal que entrou agora já não consegue assistir a aula número 1. Mas eu acho que tem a 10, tem a 11, tem a 12. Enfim, tem bastante aula lá ainda. Então, entre lá. O link está na descrição deste vídeo. Entre lá. Não tem bate-papo, só eu posto, então não vai ter um Telegram lá enchendo o teu saco. Fique em paz com isso, ok? Outra coisa que eu quero agradecer, obviamente, é sempre a presença de vocês, o comentário, a participação, o compartilhamento, enfim. Fico sempre muito feliz com a interação de cada um de vocês. Isso sempre me ajuda, como eu sempre falo. Isso sempre traz para mim aí uma visão de que, pô, vamos continuar por esse caminho, porque vai fazer diferença, está fazendo diferença na vida de cada um de vocês. Então, eu reforço aqui, ó, a aula está começando. Tira um print, dá um pause, compartilha, me marca lá no Instagram, enfim, tá? Isso ajuda muito as pessoas conhecerem esse conteúdo, que eu tenho certeza que está sendo um diferencial para vocês e que pode ser um conteúdo também diferencial para as outras pessoas. Ok? Então, vamos nós, como eu falei, saúde mental e lei natural, texto da Zelmira Seligman. Vamos lá. Né? O homem e a lei natural. É meio que o título desse, é o subtítulo desse texto aqui, né? E ela fala que o psicólogo, ela começa já escrachando, né? O psicólogo deve tentar fazer com que a pessoa cumpra a lei natural. Ela traz esse ponto. E assim, né, cumprindo a lei natural, alcançar sua própria implantação e desenvolvimento saudável. Então, ela já relaciona aqui de cara a lei natural com um certo desenvolvimento saudável da pessoa. Então, cada ser sente inclinação natural para o funcionamento do que é seu por sua própria forma. Mas aí alguém pode perguntar assim: mas qual é a forma do homem? A própria forma do homem é a alma racional. E a inclinação natural é agir de acordo com a razão. Olha o ponto que a gente não ouve muito. E eu falo, quando eu falo que a gente não ouve muito, eu estou falando para vocês aqui, psicólogos e estudantes de psicologia. A inclinação natural do homem é agir de acordo com a razão. Para você que nem é psicólogo e está aqui, você sabe o quanto que essa ideia foi agredida em certo aspecto. Como que as pessoas, de uma certa forma, como se a razão fosse uma espécie de carrapato que fica tirando a energia da pessoa. E aqui, a Zelmira Seligman mostra pra gente, está mostrando, né, que a inclinação natural do homem é agir de acordo com a razão. Então, meus amigos, temos que lutar, obviamente. E quando a gente pensa na dinâmica do consultório, lutar igualmente, né, para que o nosso paciente, nosso cliente, ele possa se desenvolver nesse uso natural, que é agir de acordo com a razão. Então, isso significa viver virtuosamente. A Selmira Selima fala que agir de acordo com a nossa natureza é viver virtuosamente, como um homem normal e saudável. Até porque, como aparece aí na tela para vocês, de acordo com o próprio Santo Tomás, que segue ali, né, Aristóteles, a virtude é a própria perfeição do homem. Ou seja, o homem tem a inclinação natural de agir de acordo com a razão. Ele é inclinado naturalmente. A forma do homem é a alma racional, então ele se inclina a agir de maneira racional e isso significa agir de maneira virtuosa, até porque a virtude é a própria perfeição do homem. O homem, então, é bom como um homem
na medida em que sua conduta é dirigida pela justa razão. O que quer dizer isso? Ou seja, por uma razão que direciona suas ações justamente até o fim. Então, embora todas as coisas participem da lei eterna de alguma forma, nos lembra Zelmira Seligman, na medida em que tem uma tendência a seus próprios atos e fins, no entanto, o ser racional o faz de forma especial na medida em que a luz da razão natural discerne o bem e o mal. Então, como aparece aí na tela, a lei natural é uma participação da lei eterna na criatura racional. Olha que ponto importante, e daqui a gente já percebe o quanto que um afastamento disso pode gerar consequências. E é precisamente lei, né, a palavra lei, né, porque é algo de razão, com o qual o homem é capaz de perceber o que Deus gravou em sua mente e, assim, ordenar seus comportamentos para o bem que ele julga como seu próprio. Então, o homem ele sente uma inclinação natural para aquelas coisas que são naturalmente apreendidas pela inteligência como boas e praticáveis. E seus opostos, né, como o mal e o proibido, né? Então ele percebe essas duas coisas, né? Então essas inclinações nos mostram o bem connatural. Então, em primeiro lugar, há no homem, nos lembra Zelmira Selima, uma inclinação para um bem comum a todos os seres. Então, a conservação de acordo com a sua natureza. E assim, a gente consegue descobrir que os preceitos relativos à conservação da vida e à preservação do que se opõe a ela pertencem à lei natural. Por isso que, por exemplo, uma dinâmica contra o aborto seria aqui, em primeiro lugar, no homem, uma inclinação para o bem comum, para um bem comum a todos os seres. Então, naturalmente, somos contra o assassinato, por exemplo, né? Em segundo lugar, há inclinações para bens mais particulares, que são aqueles que eles têm em comum com os animais. Então, por exemplo, a relação entre homem e mulher, a educação dos filhos, etc., pertencem à lei natural, certo? Em terceiro, há uma inclinação especificamente racional, que é aquela pela qual o homem naturalmente tende a viver em sociedade, a conhecer a verdade e, mais especialmente, as verdades de Deus. Então, todo homem tem uma profunda sede pela verdade, pela contemplação da verdade, que está ligada àquela nostalgia de Deus e ao desejo de felicidade, certo? Então, é uma inclinação natural. Isso é um ponto importante porque muitas vezes a gente olha como se nós só tivéssemos tendências ruins. E aqui, a Zelmira está trazendo, claro, nós temos uma tendência à verdade também. Então é muito importante estar atento a isso. E aí ela traz uma citação importante, que é do Papa João Paulo II, lá na Fides et Ratio, Fé e Razão, uma encíclica dele famosa, inclusive. O homem, abre aspas, para o Papa João Paulo II, o homem pode, portanto, ser definido como aquele que busca a verdade, mas uma verdade que não permanece apenas no especulativo, mas que acomete de forma total, que é praticamente realizada na realização do bem aprendido. Do bem, desculpa, pretendido. Assim, cada pessoa moldará toda a sua personalidade de acordo com a honestidade dessa busca e a justiça de seu trabalho. E de acordo com isso, podemos dizer, justamente com Santa Teresa, que a coisa certa do homem psicologicamente saudável é andar na verdade. Meus amigos, essa citação é incrível. E como essa citação, ela se encaixa, ela conversa, ela dialoga muito bem com a perspectiva da própria psicologia, né? Se, né, pegando o que o Papa fala, citando Santa Teresa, né, que o homem psicologicamente saudável é andar na verdade, o quanto que você ajuda o teu paciente a andar na verdade? O quanto você, que de repente está fazendo terapia, o quanto você está andando na verdade? O quanto o seu terapeuta te ajuda a andar na verdade? São reflexões importantes e, mais ainda, uma ação também importante pós-reflexão, né? Então, nos lembra Zelmira, o homem é capaz de Deus.
O desejo de Deus está escrito no seu próprio coração. Por quê? Porque há um desejo natural de felicidade que é de origem divina. Por que é de origem divina? Porque Deus é o único que pode satisfazer aquela pessoa e somente nele, né, em Deus, o homem encontrará a verdade e a felicidade que tanto anseia. Certo? Então, estamos diante de um mundo em que aparece cada vez mais como normais esses comportamentos que são irracionais, que podemos dizer até muitas vezes monstruosos. Por isso que essa busca, como aparece aí na tela, ela pode acabar sendo frustrada. Por quê? Esses comportamentos que são irracionais se opõem às inclinações naturais e à própria razão. A eutanásia, o suicídio, né? O aborto, né? E aí é engraçado porque, engraçado entre aspas, né? Porque a Zelmira fala que se considerarmos que a criança é como algo dos pais, então ela fala que nós estamos enfrentando um pseudo-suicídio no aborto. Olha que coisa, né? Então todos os tipos de vícios, mentiras, vida fictícia, negação de Deus, né? Enfim, isso aí faz com que essa busca por essa felicidade seja frustrada. E ela amplia, né, o alerta, que não só vemos a proximidade desses problemas que ela acabou de relatar, mas ela também vê algo pior, que é uma tentativa de legalização pela lei humana dessas questões, né? Então, esses atos contrários à lei da razão, né, sendo legalizados, eles vão ter um direito de circular e de acontecer com total tranquilidade, porque está sendo endossado pela própria sociedade. Não é à toa que, pegando o professor Martim Etcheverry, a gente consegue falar aqui sobre aquela sociedade patológica, não é isso? Então, embora a lei natural esteja impressa no coração do homem de forma indelével, nos lembra Zelmira Seligman, seus comportamentos são muitas vezes contrários à natureza e ao julgamento da razão. E esta é a causa de transtornos psicopatológicos, segundo ela, doenças psíquicas, doenças da alma. Então, esse é um ponto que ela deixa muito claro, para ela é simples. O afastamento disso aqui vai gerar doença mental. Então, é natural que o homem haja de acordo com esse julgamento da razão. Mas a gente vê na prática que isso nem sempre acontece. Mas por que isso nem sempre acontece? Por quê? Porque a razão, nos lembra ela, provém do mais universal ao particular. E nesse processo, a razão prática, que lida com as ações humanas, quanto mais ela desce para o particular e concreto, mais provável é que fale e mostre a sua fraqueza. Então, esse defeito é causado por impedimentos particulares, pela razão pervertida pela paixão ou mau hábitos. Então é como se eu abandonasse o todo e me concentrasse na parte, só que essa razão na parte já está comprometida em algum grau, certo? Então, em obras concretas, né, a razão não aplica os princípios comuns devido à desordem interna que sofre, o que a impede, como toda pessoa doente, de mover as partes da alma para o seu devido fim. Então, abre aspas aí para a nossa queridíssima Zelmira Seligman. Antes do pecado de Adão, a mente humana estava sujeita a Deus e partes da alma em harmonia e ordem, o que significava a subordinação dos poderes inferiores à razão e a razão ao seu fim último. A natureza, composta de muitos elementos, recebe um certo pedido em suas partes. Assim, o homem, no estado original da justiça, estava inclinado à virtude, sua razão dominava as forças inferiores e ela estava sujeita a Deus. Com o pecado original e a perda da graça de Deus, essa harmonia é quebrada e a alma é desordenada, e suas partes desintegradas tendem a polos opostos, pois cada um busca seu próprio fim.
com certa autonomia de sua força governante, que é a razão. Assim, aparecem, nesta natureza caída, muitas deformidades que são como princípios dos transtornos da personalidade. Perde-se a unidade hierárquica que a caracterizou no estado de natureza integral, com todas as consequências que isso implica, principalmente a insubordinação da vida sensível ao intelecto, para a qual falha em ações concretas. Olha como é que começa a virar meio uma, uma, uma queda de braço ali, né? Cada um arrastando para um lado e que cabe a nós lutar para necessariamente organizar. Então, nesse sentido, podemos afirmar que o pecado original, definido por Santo Tomás, é uma disposição interna que vem da ruptura dessa harmonia constitutiva da justiça original. Era natural agir de maneira virtuosa, agora nós lutamos para agir de maneira virtuosa. Então a natureza não está totalmente corrompida, é um ponto importante para a gente não cair num pessimismo que também só iria atrapalhar as coisas, né? Mas ela não está totalmente corrompida, mas ela diminui a inclinação para a virtude. Ou seja, o agir do homem, né, como racional, né, porque agir de acordo com a lei da razão é agir virtuosamente. Então, ela não está totalmente corrompida, ela não flui necessariamente de modo natural, né? Então, a diminuição dessa tendência natural de seguir o juízo da razão ocorre quando são colocados obstáculos que a impedem de agir de forma justa. Então, essa ferida, essa marca que nós temos da natureza, do pecado original, faz com que a razão não se submeta a Deus e não pode dominar as forças inferiores. Se intensifica com o pecado pessoal, certo? Entenderam? Então, o pecado original já deixa isso mais fraco. O pecado pessoal, a partir disso, enfraquece mais ainda, certo? Então, como a personalidade é estruturada com base nas escolhas sobre seu agir concreto, ela pode alcançar, devido a essa profunda desordem, né, vale lembrar, disfunções já claramente definidas como patologias psíquicas. Então ela fala, olha, uma personalidade estruturada dentro dessa desordem aqui, já tem no DSM-4, 5, enfim, questões ali que já são claramente patologias psíquicas, estão lá, que nada mais é do que isso que ela está falando, fruto dessa desordem que ela está falando. Por quê? Porque o vício contradiz a lei natural e a plenitude humana, de modo que constitui a base estrutural da doença mental. Então é por isso que muitas vezes se diz de alguém que perdeu a cabeça. Ela usa esse termo aqui, né, entre aspas, né? Ou seja, né, ela não se comporta razoavelmente de acordo com a razão, né? Ele não se dirige mais coerentemente suas ações ao fim. Então, por essa ferida, tem um esqueminha aí aparecendo para vocês, né? Por essa ferida da alma, que é fruto do hábito do pecado original, que aparece aí na tela, né? Assim também como nos pecados pessoais, a razão perde a nitidez, está aí no lado esquerdo, né? Especialmente na ordem prática. A vontade, que está ali no lado direito, resiste a funcionar bem, torna-se cada vez mais difícil de agir bem. E a concupiscência, ela é inflamada incessantemente, certo? E assim, a consequência é que o livre-arbítrio é impedido de fazer o bem. Então, como coloca aí, né, o pecado original e o pecado pessoal atrapalha a razão e a vontade, e essa concupiscência essa concupiscência inflamada vai ser consequência disso, que também vai continuar atrapalhando a razão e a vontade, impedindo assim o uso da liberdade de modo ordenado, certo? Então, tudo isso se dispõe de maneira negativa para o ato de acordo com a lei natural e suas inclinações saudáveis. Então, assim, o homem é como um enfermo que não consegue desdobrar as suas potencialidades, que não pode se mover com toda a vitalidade de uma pessoa saudável, que não pode levar uma vida normal e plena, certo? Então, ela fala que nessa perspectiva, principalmente no quadrinho que eu mostrei para vocês, né, a gente consegue ver o quão gravemente pervertido é esse dinamismo aí do homem desordenado, que acaba sendo, segundo ela, a rebelião da carne, né, que se afasta de agir
de acordo com a razão e que se fortalece por escolhas pessoais, ficando cada vez piores, cada vez mais doentes. Ou seja, eu estou mal por algo e as minhas escolhas livres acabam sendo escolhas que vão mais ainda na direção do erro, agravando mais ainda a doença. E aí ela fala que isso é o que é chamado aí, né, que é chamado de lei da concupiscência, no sentido de que todas as potências da alma tendem a agir contra o bem da razão, que está sujeito a apetites desordenados. Ela fala que esta é a raiz, por exemplo, a raiz profunda do egoísmo, que é o princípio subjetivo dos transtornos de caráter, né? Então, ela fala que a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que perguntar a nós mesmos, então, diante dessa situação, que o homem pode cumprir plenamente a lei natural, ter inclinações saudáveis, alcançar a virtude e a normalidade psíquica. Ele pode se desdobrar para a maturidade e perfeição pessoal? Nessas condições que a gente está falando, que ela está trazendo, é óbvio que não, certo? Claro que certamente ele pode conhecer algumas verdades proporcionais à sua razão natural, e ele também pode fazer algum bem particular, que, de uma certa forma, pode ser o servir ao outro. Tá? Então, quando vem a resposta aí, né, para a pergunta que aparece na tela, o que um homem cuja personalidade é tão severamente desordenada e doente pode fazer? Né? Ele pode começar dando esses, balbuciando, vamos dizer assim, né, o- movimentos saudáveis, movimentos mais ordenados. Por isso que eu até falei a ideia do servir ao outro, né, de uma contemplação da natureza, tudo de modo muito inicial, né, para que ele comece como se fosse a colocar um remédio em cima de uma certa ferida. Então, essa ferida ainda vai doer, mas o remédio, aos poucos, na medida que vai se habituando a utilizá-lo, vai meio que, digamos assim, limpando esta pessoa, certo? Então, mas uma pessoa, né, que está desordenada, ela não vai conseguir fazer todo o bem com o natural. Não vai conseguir fazer o que é próprio da sua natureza, certo? Porque é como se ele fosse ainda de uma certa forma, deficiente, certo? Então, é necessário entender aqui que não basta a gente fazer esse movimento somente com a nossa força. A nossa força unicamente não basta. Para uma pessoa deficiente, que doente, desordenada, muito menos. Para de repente outras pessoas que não estão nessa perspectiva, também não é simples assim, como se a nossa própria força bastasse, certo? E essas pessoas desordenadas, como doentes, elas podem fazer algumas coisas, mas ainda vão demorar, né, a fazer com uma certa vitalidade e perfeição de uma pessoa saudável, certo? Então, por isso que a gente precisa entender que o nosso paciente não vai melhorar de uma hora para outra e a gente precisa fazer com que ele entenda também que ele também não vai melhorar de uma hora para outra, certo? Então, abre aspas aí para Zelmira Seligman. Ela fala: e este remédio, né, que vai fazer essa pessoa melhorar, né, para agir mais perfeitamente, ela fala que vem de Deus, o único que pode curar e restaurar a ordem da natureza. É por isso que, nesta lamentável situação do homem e da qual muitas vezes ele não se conscientiza, a graça de Deus é necessária, o dom ou o presente imerecido que cura a personalidade, ordenando-a curando de suas raízes e a doença psíquica. À medida que a graça usual vai trabalhando na alma e restaurando a ordem, o menor apetite submete-se à razão, e a razão submete-se a Deus, fixando nele o fim de sua vontade. E assim, todos os atos humanos são regulados até o final, e os movimentos do apetite sensitivo são regulados pelo julgamento da razão, como se encaixa na natureza do homem saudável. Mas essa cura que produz graça, a restauração da natureza, é progressiva. Ocorre primeiro na mente, antes que o apetite carnal seja totalmente subordinado e ordenado a ela. É por isso que, com a graça usual, o homem não agirá mais seriamente contra o julgamento da razão, embora ele ainda não seja capaz de se abster de todos os movimentos internos da sensualidade. Lembrando que sensualidade aqui é o movimento dos nossos sentidos. Poderá dominar
cada um em particular, mas não o tempo todo, e especialmente quando eles escapam de sua vigilância. A força da graça de Deus age na alma após uma determinada evolução. Cura de cima para baixo. A razão está sujeita a Deus e a vontade deseja a vontade de Deus, mas os afetos permanecem desordenados ou com certa desordem, até que sejam totalmente submetidos. As potências inferiores, que estavam dispersas, são progressivamente recolhidas e unificados até que a alma novamente tenha sobre eles a força e a senhoria que havia perdido, direcionando suas condutas coerentemente para o fim último. Aqui está um ponto importante. Quando a gente pensa no tratamento de alguém, por exemplo, a gente vai entender, e ele precisa entender também, que essa parte sensível ela não vai ser resolvida de uma hora para outra, ela ainda será necessariamente atacada. E isso precisa estar claro, porque assim a gente vai conseguir lidar com a luta necessária do processo de desenvolvimento e ordenamento pessoal. Tem muita gente que fala assim: ah, eu comecei a entender que as coisas devem ser feitas assim, eu já quero fazer assim, mas eu ainda não consigo, ainda sou atraído para um outro lado. Claro que vai ser. A sua parte sensível foi habituada para um erro, então ainda vai ser complicado essa mudança da parte sensível, ok? Então não pode, não se deve se desesperar de maneira nenhuma. E sim, um trabalho constante até que, aos poucos, essa parte sensível vai também sendo reeducada necessariamente, certo? Então, a Zilmira fala que esta é a verdadeira psicoterapia que o homem precisa. E o psicólogo pode ajudar muito nesse processo, mas o trabalho principal é feito por Deus. Então é por isso que é impossível, ela nos lembra uma coisa fundamental que a gente não foi ensinado, que vocês aqui, profissionais da área da psicologia, precisam também ter em mente isso, tá? Então ela fala que é impossível uma praxis correta da psicologia se os dados da teologia não forem considerados. Pois então o psicólogo será impedido de compreender a pessoa que evolui com esse aperfeiçoamento interior e que é dinamicamente direcionada para o fim último sobrenatural, embora a ordenação da personalidade ainda não seja total. Então, meus amigos, não tem como a gente falar de uma psicologia se a gente está excluindo a própria teologia. A aula número 16, eu trouxe para vocês, né, a relação entre teologia, filosofia e psicologia. Há uma relação onde vocês precisam ler livros de teologia, que vocês vão ver quão grande é o trabalho de psicologia que estão contidas dentro deste livro, certo? Então, é muito importante essa dimensão, tá? Então, meus amigos, contem comigo, vamos em frente, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. E lembre-se, meus amigos, a psicologia pede de vocês uma mudança de vida de cada um, para que a gente possa dar cada vez mais vida ordenada para aqueles que vêm até nós pedindo ajuda. Certo? Muito obrigado pela presença. Domingo que vem voltamos aqui para mais uma aula de psicologia atomista. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.